Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. E aqueles também que ainda não se inscreveram, que só fazem assistir, peço por gentileza, meu irmão, por favor, se inscreva no canal, compartilhe as mensagens, venha participar, venha ser coparticipante desta família em graça, amém? Então, deixe seu like, não esqueçam do seu like, não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar e vamos que vamos. O tema da mensagem, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa sexta-feira. E o tema dessa mensagem é... Perdão, desculpa aí. O tema dessa mensagem é presos ao império das trevas. Presos ao império das trevas. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui, antes de ler o texto principal, o que era o império das trevas no tempo de Paulo? O que Paulo estava querendo dizer nessa passagem aqui que nós vamos ler em Colossenses capítulo de número 1, versículo 13. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo escreveu essa carta ali depois da cruz, no ano 58, depois da cruz, antes do ano 70. Então, veja, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do poder das trevas. Nessa outra tradução tem do poder das trevas, veja, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que palavra abençoada, meu irmão. Oh, glória. Eu vou ler novamente. O qual nos tirou da potestade, ou seja, do poder das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, durante séculos, durante décadas, durante anos, o sistema religioso evangélico, a religião evangélica, ainda estão presos a esse império das trevas, a esse poder das trevas. Mesmo nós que temos os olhos iluminados, nós que conseguimos discernir, ter percepção e compreender e entender pela fé que Cristo, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, ele pôs fim, entendeu? Ele acabou, ele aniquilou esse império das trevas. Há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, na cruz do Calvário. Então observe, meu irmão, durante décadas, o sistema religioso, ele ensina. Eu também aprendi dessa forma, porque onde eu estava, o líder da época, lá onde eu estava, ele ensinava que o império das trevas aqui se referia, entendeu? A seres espirituais chamados Satanás e Diabo, que esse império das trevas aqui se referia a seres espirituais, ao reino das trevas, o poder das trevas se referindo a Satanás e Diabo como ser espiritual, como um anjo caído. E não faz sentido, meu irmão. Então isso foi ensinado e é ensinado e vem discorrendo há muito tempo nessas
cavernas religiosas, nesses redios de 4 paredes, nessas gaiolas religiosas, ensinam que esse texto aqui, o império das trevas, o poder das trevas, é nada mais, nada menos do que um ser caído, se referindo ao mundo espiritual. Paulo estava se referindo ao mundo espiritual, mas não no sentido de trevas aqui, está se referindo a um ser espiritual que não existe, meu irmão. Diabo e Satanás são adjetivos e nunca um nome próprio. Então, observe que eles colocam nos rodapés das Bíblias de estudo império das trevas, poder das trevas, se referindo a um ser espiritual que não existe. Então, Paulo estava falando aqui para aqueles irmãos que viveram o antes, né, da cruz, e aqueles que estavam vivendo que viveram o antes e o depois da cruz. Paulo não estava escrevendo isso aqui para nós no nosso dia hoje. Hoje nós temos um entendimento que o império das trevas aqui, o poder das trevas, não era ser espiritual. E quem era esse poder, esse império das trevas? Quem era que tinha esse poder, esse domínio aqui, que Paulo estava falando? Olha o que Paulo diz. O qual nos tirou, esse nos tirou aqui, ele não estava falando para nós hoje. Estava falando para aqueles irmãos que viveram o antes da cruz e o depois da cruz. Todas as comunidades que Paulo ia, que Paulo escrevia suas cartas, existiam judeus e gentios. Entendeu? Então, esse nos tirou aqui eram para aqueles que viveram o antes da cruz e estavam vivendo o depois da cruz. E Paulo estava aqui em sua carta fazendo eles lembrarem. Porque nessa igreja aqui entrou o gnosticismo, o ascetismo, o judaísmo penetrou aqui nessa igreja e também o misticismo. Então, outras doutrinas, falsas doutrinas, querendo, entendeu, cauterizar a mente daqueles irmãos ali de Colosso. E Paulo, em sua carta, ele está alertando aquele povo. O evangelho da verdade que havia chegado até aqueles irmãos e que já tinha chegado em todo o mundo. Então, observe que aquele povo que viveu o antes da cruz ali, eles viveram o império das trevas. E Paulo está dizendo aqui, ó, o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então houve um transporte, houve uma viagem, algo que foi tirado de um lugar para outro. Estou dando um exemplo. Então observe, Paulo estava se referindo aqui ao mundo espiritual, entendeu? Então eles estavam presos a um sistema que separava eles de Deus. O povo estava separado de Deus. Eles estavam em adultério. Eles estavam distante daquilo que Deus queria. Então, eles se tornaram inimigo de Deus. Então, o império das trevas aqui não foi... É para nós. Nós não vivemos esse período antes da cruz. Nós nascemos depois do estar consumado. Quando ele disse lá na cruz, lá em João capítulo 19, versículo 30, Pai, está consumado. Nós já nascemos depois também, lá de Apocalipse capítulo 16, versículo 17, quando o anjo disse, está feito. Então nascemos depois, de forma direta, eles que viveram o antes da cruz, eles foram libertos do poder, do domínio, da autoridade e do poder das trevas. Entendeu, meus irmãos? Nós fomos de forma indireta. Por quê? Eles de forma direta, porque viveram o antes da cruz e o depois da cruz. Nós de forma indireta, porque nós nascemos depois da cruz, depois do estar feito, lá de Apocalipse capítulo 16, que eu li aqui, depois do ano 70. Então esse império das trevas, ele teve, entendeu? Ele foi derrotado, ele foi tirado, entendeu? Por Cristo, começando na cruz e terminando de uma vez para sempre no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem. Começou na cruz. Então na cruz esse poder das trevas, esse império das trevas, entendeu? Ele foi tirado,
ele foi vencido. Entendeu? Então o império das trevas era para aqueles que estavam ali vivendo, entendeu? A lei de Moisés. Vivendo antes da cruz, o ministério de condenação e morte. Então, a lei de Moisés, ela dava força ao pecado adâmico. A lei de Moisés dava força ao pecado adâmico. O pecado entrou por um homem só. E a lei foi dada para eles, entendeu? Porém, eles não cumpriam a lei. Então, a lei dava força ao pecado. O pecado entrou por um homem e trouxe a morte. Então, o pecado, a morte, entendeu? E a lei que dava força ao pecado era justamente o poder, o domínio do império das trevas ali, antes da cruz. Veja, meu irmão, então de forma direta foram para eles que viveram o antes da cruz. Para nós, foi de forma indireta, porque já nascemos tudo consumado, tudo feito. Sem dívida, sem condenação, sem pecado. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Então, foi pela graça, oh glória, no sacrifício de Cristo, que esse poder das trevas, esse império das trevas, esse domínio das trevas, não no sentido de ser espiritual, que não existe, mas no sentido que era o pecado que tinha entrado no mundo, pelo primeiro Adão, que trouxe o pecado, e todos foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, e o pecado gerava a morte. E a lei dava força ao pecado. Então, o pecado que entrou no mundo, que gerava a morte, e a lei que dava força ao pecado, era justamente o domínio do império das trevas ali no primeiro século, para aqueles que viveram antes da cruz. Você está entendendo, meu irmão, como é muito claro quando a gente tem os olhos iluminados e a gente começa a mergulhar nesse rio da graça, oh glória. Entendeu? Então, eles foram alcançados pela graça que estava em Cristo. Então, nós somos libertos também, né? Nós somos libertos, nós somos alcançados hoje através desse evangelho que nos clareou, que nos iluminou a nossa mente, os nossos olhos espirituais, e hoje nós conseguimos enxergar tudo perfeitamente, meu irmão. O que nós somos hoje, nós estamos reinando em vida, em perfeita vitória, nós que estamos à luz desse evangelho, dessa maravilha, dessas riquezas insondáveis, né, que estava guardadas de nós, que nós não tínhamos tanto esse conhecimento que nós temos hoje. Então nós estamos vivendo debaixo, nós não estamos vivendo debaixo do poder das trevas, que era justamente o pecado que gerava a morte e a lei que dava força ao pecado. Nós não estamos vivendo, nós já nascemos depois da cruz. Nós não passamos por esse estágio, entendeu? Por esse momento, né? Ali que o império das trevas, ele tinha o poder, o domínio e o controle, meu irmão, daquele povo que estava algemados, que estavam aprisionados. Daquele povo, meu irmão, que viviam ali debaixo de condenação, debaixo do pecado adâmico. E a lei dava força ao pecado. Então, observe, nós estamos hoje debaixo e andando e vivendo debaixo dessa graça, desse evangelho que edifica, desse evangelho que nos proporciona paz, desse evangelho que nos dá sustentabilidade de vencermos as nossas adversidades no nosso dia a dia. Nós não vivemos de sinais como eles, os judeus, antes da cruz viviam de sinais. Eles pediam sinais, eles viviam através de sinais. Nós não, nós somos um povo que hoje, debaixo do pacto da graça, nós andamos por fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos libertos, livres, não para a libertinagem. Então, meu irmão, nós não vivemos esse momento do império das trevas. Porém, 98% da igreja hoje, do século XXI, vivem debaixo desse
poder desse império das trevas que já teve seu fim na cruz do Calvário e na sua totalidade no ano 70. Então observe, meu irmão, trouxeram a lei de Moisés para dentro de suas gaiolas religiosas, para ensinamentos, né, desse povo aí que vive sendo manipulado, que vive sendo enganado, vivendo rudimentos de obras mortas, meu irmão, trazendo, né? Então, ou seja, pegaram, meu irmão, né, a reforma que Cristo começou na cruz, ele fez na cruz e terminou de uma vez para sempre no ano 70. Pegaram essa reforma, meu irmão, em Cristo, não é a reforma em Lutero. A reforma em Lutero não foi reforma. Ali foi o quê? Uma cópia, meu irmão, uma xerox que não tem validade nenhuma. Não, meu irmão, a verdadeira reforma, ô glória, foi feita em Cristo, é em Cristo, por Cristo, é em graça, por graça, de graça, ô glória. Então a verdadeira reforma, esses homens, os líderes religiosos de hoje, eles não dão crédito a essa reforma que Cristo começou na cruz e terminou no ano 70. Eles pegaram essa reforma, engavetaram ou então rasgaram, meu irmão, rasgaram e trouxeram o véu de Moisés, trouxeram o império das trevas, trouxeram tudo aquilo que não era para nós vivermos hoje, era para os judeus que viveram ali antes da cruz, que viviam no pecado, em condenação, onde a lei dava força ao pecado, o pecado adâmico que tinha entrado no mundo através do homem, do primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão, se referindo a Cristo, trouxe vida, e vida com abundância ou glória. Então, meu irmão, trouxeram a lei de Moisés, esses ensinamentos, pegaram aquilo que Cristo pôs fim, entendeu? Que Cristo rasgou, que Cristo cancelou, a reforma que Cristo fez, eles pegaram a reforma e rasgaram. Eles vivem anulando o que Cristo fez na cruz. O que Cristo veio fazer na cruz, o que ele veio fazer, ele fez tudo por completo, não deixou nada pela metade. E quando ele veio também no ano 70, num corpo glorificado, em forma de sinais, ele fez tudo por completo. Ele não fez também pela metade, não. Entendeu? Então, meu irmão, observem que o império das trevas, entendeu? Que Paulo estava falando aqui, era o pecado que entrou no mundo através do primeiro Adão. E aí, esse pecado gerava morte. Pecado gerava morte e a lei que dava força ao pecado era o império das trevas, era o domínio das trevas, o poder, o império das trevas. E Cristo, ele na cruz, ele transportou aqueles que estavam antes da cruz. Eles foram alcançados de forma direta, nós somos alcançados de forma indireta. Eles de forma direta porque viveram o antes e o depois da cruz. E nós de forma indireta porque nascemos depois, entendeu? Do estar consumado, depois do estar feito, depois do estar pronto, dele ter cumprido a lei. Depois dele ter estabelecido o pacto da graça, na segunda vinda, começou na cruz, espiritualmente, Deus na eternidade, no seu trono de glória, não recebia mais nenhum sacrifício da lei de Moisés, porque o Filho que veio, o Verbo que se tornou carne, a luz que estava no mundo, que foi rejeitada, entendeu? Por aqueles que estavam em trevas, então a luz que estava no mundo já tinha feito tudo. Então, espiritualmente, Deus não recebia mais nada, nenhum sacrifício, mas eles continuavam vivendo em obras mortas, em rudimentos de obras mortas, entendeu? Sacrifícios de animais, os dízimos que eram levados lá na casa do tesouro, sacrifícios de animais, o cerimonialismo religioso judaico da época, as abluções, os batismos na água, os lavapés, tudo isso era prática judaica, o guardar o sábado. Então tudo isso, os jejuns,
Então, os líderes religiosos trouxeram isso para dentro das igrejas. Então, hoje, do século XXI, então, o império das trevas ali era o pecado que entrou pelo homem, o primeiro Adão. E também e esse pecado gerava morte. E a lei dava força ao pecado. Então, o império, o poder das trevas, era o pecado, a morte e a lei, né? E o pecado e a morte, né? Através da carne, esse pecado gerava morte, entendeu? E a lei dava força ao pecado. Veja, e Cristo na cruz libertou. Oh, glória. Olha o que Paulo diz. Ele triunfou na cruz contra esse império das trevas, o poder das trevas, o império das trevas, se referindo ao pecado, à morte e à lei de Moisés que dava força ao pecado. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne aqui, nesse contexto aqui, está falando aqui, meu irmão, da lei de Moisés, das práticas judaicas, dos cerimonialismos, dos rudimentos de obras mortas. Versículo 2, olha, porque a lei do Espírito de vida... Qual era a lei do Espírito de vida aqui que Paulo estava falando? A graça, meu irmão. O pacto para o Espírito, o pacto para o entendimento. O ministério do Espírito. Aí diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, oh glória, não é em Moisés, não foi em Moisés, não foi em Lutero, não foi no pastor, não foi no Papa, não foi no bispo, não foi no apóstolo, não foi em Paulo. Ele mesmo chega a dizer em Cristo, e não no homem, não por nossas obras meritórias, não pelos nossos sacrifícios. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, está escrito em Oséias. E lá em Mateus também está escrito. Então veja, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não foi em Paulo, não foi em Pedro, não foi em Moisés, não foi em Tiago, não foi em João, não foi em mim, não foi em você, não foi por nossas obras meritórias, não, em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, oh glória, me livrou. Paulo está dizendo, me livrou. Paulo está escrevendo no ano 58, depois da cruz, para aquela comunidade que se encontrava lá em Roma. Judeus, tanto judeus como gentios. Assim eram as comunidades da época. Era uma mistura de judeus e gentios. Aí Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida, ô glória, em Cristo Jesus, ô glória, me livrou da lei, do pecado e da morte. Veja, meu irmão, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ô glória. Que palavra, meu irmão. Me livrou, Paulo está afirmando. É uma convicção de fé. É uma, meu irmão, convicção de fé. É uma confissão. É algo que Paulo tinha certeza pela fé em Cristo, no que ele havia feito na cruz. E essa confissão e essa fé, ela também me alcançou, e eu digo, ele me livrou, não de forma direta, porque eu não vivi o antes da cruz e nem o depois da cruz. Eu vivi o depois de 70. Nós nascemos depois da cruz, depois de 70. Então, pela fé, nós somos alcançados também, oh glória. Mas existem os inimigos da cruz, meu irmão, que vivem cancelando o que Cristo fez, a reforma que Cristo fez na cruz. Infelizmente, meu irmão, a demanda de pessoas que estão algemadas e presas ainda ao império das trevas, vivendo em pecado, vivendo em condenação, dizendo que tem pecado, então eles anulam a graça de Deus, eles anulam o sacrifício de Cristo. Olha o que Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei. Eles que viviam da lei, eles que receberam a lei, me livrou, Paulo está dizendo, me livrou, a lei do Espírito de vida me livrou, Paulo está dizendo. Paulo tinha essa convicção, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei
do pecado e da morte. Aí ele diz no 3, porque o que era impossível à lei, era impossível à lei livrar do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou glória, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, eles lá, que não andamos segundo a carne, segundo a lei de Moisés, as práticas judaicas, o cerimonialismo, que não andamos segundo a carne, olha, segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou glória. Então veja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, Paulo está dizendo, da lei, do pecado e da morte. Então o império das trevas, meu irmão, que Paulo falou aqui, em Colossenses 1,13, nunca foi ser espiritual, nunca foi Satanás nem diabo, que não existe como um anjo que caiu, se rebelou na eternidade. Não existe isso, meu irmão. Tudo uma farsa, tudo fake news, para prenderem as pessoas. Roma criou e a igreja evangélica adotou. O catolicismo romano criou esse ser. E a igreja evangélica adotou, abraçou. Entendeu? Então veja. Então, o pecado, meu irmão, aqui, o pecado que Paulo, o império das trevas que Paulo falou, era o domínio, era o poder ali para aquele povo que viveram antes da cruz. O pecado que entrou através de um homem e trouxe morte. E a lei que dava o quê? A lei que dava força ao pecado. Então observe, meu irmão. E Paulo chega a dizer que, olha o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo de número, olha o que Paulo diz aqui, ó. No capítulo 5 de Romanos, versículo 7. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Oh, glória, meu irmão. Que palavra abençoada. Que palavra, meu irmão. Então, veja que, olha o que diz no versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Veja, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha, meu irmão, o que Paulo está dizendo. Então, Paulo está dizendo que a lei, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Observe, meu irmão, que a lei dava força ao pecado. A lei imputava o pecado, dava força ao pecado adâmico. Olha, capítulo 7 de Romanos, versículo 6. Mas agora, lá no ano 58, Paulo já dizia isso quando estava escrevendo aos Romanos. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não da velhice da letra, da lei de Moisés. Então, meu irmão, observe. Na cruz, esse império das trevas teve seu fim. Ele foi aniquilado, foi derrotado. Olha o que Paulo diz em Colossenses. Colossenses capítulo de número 2,
versículo 15, olha, e despojando, vamos ler o 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, eles que viveram antes da cruz, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tirou ou não tirou? Tirou, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Veja, meu irmão, quanta riqueza. A lei de Moisés, por eles não cumprir, trazia maldição. Eles foram libertos da maldição da lei, do poder da lei. Então o império das trevas, ali que Paulo estava falando em Colossenses, era justamente o pecado que havia entrado no mundo e gerava morte através da carne. E a lei que dava força ao pecado. E Cristo na cruz, ele faz a reforma, ele fez a reforma, e os homens de hoje, os líderes religiosos, pegaram essa reforma e rasgaram. E vivem trazendo jejum, apresentação de criança, batismo nas águas, sacrifícios, dízimos, ceias que nunca foi ceia. Santa Ceia, como eles dizem, fazem votos, campanhas, entendeu? Tudo isso, meu irmão, sobe monte para buscar Deus. Eu não preciso buscar meu Pai em nenhum lugar. Trazem o pecado que existia antes da cruz, que era o império da morte. Tudo isso é império da morte que eles trazem, o poder da morte. O poder das trevas eles estão trazendo para dentro de seus lugares onde eles se reúnem. Então tudo isso, pecado, condenação, jejum, batismo, dízimo, apresentação de criança, tudo isso era justamente lá no antigo pacto. Estava conectado com o poder das trevas. Então eles vivem anulando, mas nós não, nós que estamos em graça, nós estamos reinando em vida, em perfeita vitória. Então era esse o poder das trevas. O poder das trevas, onde tinha o domínio, o pecado que entrou por Adão, o primeiro Adão, e esse pecado gerava morte, e a lei que dava força ao pecado. Mas na cruz, Cristo, oh glória, ele transportou aqueles que estavam no império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós, quando nascemos, já nascemos debaixo da plenitude do reino, da plenitude da graça, reinando em vida, em perfeita vitória. Independente de qualquer situação, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. É essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também eu peço que se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do meu irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos, e do canal também do meu irmão Ivanilton Cruz, entendeu? Canal Guerreiros da Fé, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz, amém?